Bom dia a todos. Bom dia. Jesus possa envolver os nossos corações em muita luz, muita paz e entendimento dessa doutrina. Hoje nós vamos ter o nosso companheiro Wesley, vem lá de longe, né? Do Emmanuel, é nosso vizinho aqui, graças a Deus, para nos trazer o estudo do dia. Mas antes disso, nós vamos fazer nossa leitura inicial, a nossa oração, e sempre pedindo a caridade de todos que estejamos aqui presentes, com os nossos corações abertos, a nossa mente desperta. Rodrigo, faz a leitura. Nuno, faz a oração para a gente hoje. E que Jesus nos abençoe. E depois Wesley toma a palavra e que Jesus te envolva em muita luz para nos trazer o estudo. Ah, não. Pegou a brincadeira, né? Acho que sim. Leitura do Ceifa de Luz, de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Ante o divino semeador, ouvi, eis que saiu o semeador a semear. Jesus, Marcos, capítulo 4, versículo 3. Jesus é o semeador da terra e a humanidade é a lavoura de Deus em suas mãos. Lembremo-nos da renúncia exigida à semente chamada produção, que se destina ao celeiro para que não venhamos a sucumbir em nossas próprias tarefas. Atirada ao ninho escuro da gleba em que lhe cabe desabrochar, sofre extremo abandono, sufocada ao peso do chão que lhe esmaga o envoltório. Sozinha e oprimida, desenfaixa-se das forças inferiores que a constringem, a fim de que os seus princípios germinativos consigam receber a bênção do céu. Contudo, mal se desenvolve, habitualmente padece o assalto de vermes que lhe maculam o seio, quando não experimenta a avalanche de lama por força dos temporais. Ainda assim, obscura e modesta, a planta nascida crê instintivamente na sabedoria da natureza que lhe plasmou a existência e cresce para o brilho solar, vestindo-se de frondes termas e florindo em melodias de perfume e beleza para frutificar, mais tarde, os recursos que sustentam a vida. À frente do semeador sublime, não esmoreças ante os pesares da incompreensão e do isolamento, das tentações e das provas aflitivas e rudes. Crê no poder divino que te criou para a imortalidade e no silêncio do trabalho incessante no bem a que fosse trazido, ergue-te para a luz soberana, na certeza de que, por meio da integração com o amor que nos rege os destinos, chegarás sob a generosa proteção do celeste promicultor, à frutificação da verdadeira felicidade. Bom dia a todos. Bom dia. Vamos orar. Elevemos o nosso pensamento ao mais alto, nos conectando e começando por agradecer por todas as bênçãos que chegam até nós, todo o momento e em todas as circunstâncias. Te agradecemos, Pai, pelo dom da vida, pela oportunidade desta reencarnação, para que sejamos
dignos de podermos crescer espiritualmente. E agradecemos Casa Amorosa, nosso centro, amor e luz, aos benfeitores que nos amparam, que nos recebem, que possam instruir o nosso colega e a nós outros, que ouviremos suas palavras, que possamos todos nos inspirar e receber aquilo que viemos procurar. Agradecendo também pelos nossos amores, agradecendo também por aqueles que convivem conosco no nosso trabalho, nas nossas comunidades e no mundo. Lembremos e oremos pela paz no mundo tão necessária. Lembremos os mais necessitados, aqueles que nos hospitais, nas prisões, nas ruas e quem sabe também nos lares, tantas vezes necessitados não só do alimento, mas da paz e da harmonia. Te pedimos, Pai, que continues nos abençoando, hoje e sempre. Graças a Deus. Bom dia, pessoal. Bom dia. Bom dia. A terceira vez que a gente dá bom dia aqui, né? Um de cada, um do Wilson, do Nuno e um meu. Então quer dizer que tá todo mundo acordado, né? Que bom. Mais ou menos, olha. Vamos lá, então. Hoje nós iremos estar trabalhando esse tema que é uma pergunta, né? Podemos orar pelos mortos. E aí, para nós que já conhecemos a doutrina espírita por um bom tempo, a gente já sabe essa resposta, né? A gente já sabe que sim, devemos, que com certeza, que sem dúvida alguma. Mas essa é uma pergunta que nem todas as pessoas que convivem ao nosso redor pensam dessa mesma forma. E que até mesmo nós espíritas, por termos ainda, talvez nessa vida atual, termos passado por outras religiões, ainda façamos as orações por aqueles que já desencarnaram com uma certa, né, com uma certa amarra, com uma certa dificuldade. Ou poderíamos dizer também, né, das nossas experiências passadas em outras religiões. E aí é interessante quando a gente fala assim, né, que as pessoas ao nosso redor não pensam dessa mesma forma que nós espíritas pensamos, porque quando a gente estava fazendo esse estudo, eu saí perguntando assim no trabalho, né, as pessoas, e aí, o que é que vocês acham disso? Aí perguntei para um e falou assim, lá vem ele com essas perguntas loucas. Aí pergunta outro fala assim, é claro que não. Morreu, acabou. Qual o sentido? Você tá lá vem com essas loucuras. Você vai, eles falam assim para mim lá no trabalho. Você vai lá bater o tambor seu e aí você vem para cá com essas loucuras querer dizer pra gente? Não, a gente não aceita isso aqui não, né? E aí, outro que eu fiz essa pergunta, falar de morto? Não, que é isso, não gosto nem de ouvir falar. E aí a gente vai, né, em tom de brincadeira ali, a gente vai extraindo o que verdadeiramente as pessoas pensam, né, sobre esse assunto, e com a luz da doutrina espírita nós iremos utilizar a nossa razão,
o nosso raciocínio lógico para poder definir que sim, podemos orar por aqueles que já desencarnaram, né? E aí é interessante que essa necessidade de orar pelos mortos, de cultuar aqueles que já morreram, não é algo que é novo, que é atual da nossa sociedade, dos povos contemporâneos, é lá de trás. Se a gente for lá para os Incas, para os Maias, para os egípcios, para os gregos, a gente vai perceber que todos esses povos que foram e que são os nossos ancestrais, eles já cultuavam, eles já tinham essa necessidade dentro das suas possibilidades e das suas formas de expressão, de lembrar daqueles que já desencarnaram, de certa forma, cultuar, de certa forma, fazer uma oração, mandar boas vibrações, a palavra que a gente quiser definir, boas vibrações, lembrar, palavra que a gente quiser definir. Ou seja, a sociedade, desde um princípio, já tinha dentro de si inerente essa necessidade de voltar-se, de volver-se a ter a lembrança daqueles que já desencarnaram. Ou seja, alguns podem virar para nós e falar, não, mas vocês, os espíritas, têm esse hábito de orar pelos mortos porque alguém falou isso para vocês. Vocês aprenderam a fazer isso. Não, peraí, então vamos fazer uma viagem para trás. E lá nos primórdios, quem que ensinou essa sociedade, esses seres que éramos nós mesmos, que estávamos lá? Quem que ensinou a nós lá desde o princípio? É que havia essa necessidade, né? Nós sabemos que essa necessidade parte, né, das leis divinas que já estavam dentro de nós, lá no nosso inconsciente, ao qual nós já sabíamos dessas realidades que naquele momento e que ainda hoje não podem ser reveladas a todos, que não podem ser compreendidas por todos. E aí é interessante, nós pegamos aqui esses três, porque são as mais, no Ocidente, né? São as mais seguidas, assim, ou talvez as que nós tenhamos mais conhecimento. E a gente vai pegar aqui, com respeito, né? Sem tom de crítica, a visão, né? Dessas três figuras aqui em relação a essa necessidade de poder ou não orar por aqueles que já desencarnaram, né? Então, a gente vai pegar ali os protestantes e os católicos. Os protestantes, eles vão dizer que, né, não pode orar pelos mortos, né? Morreu, acabou, porque você, ao morrer, você já vai para um lugar ou para outro lugar, né? Os católicos, eles já vão admitir que pode sim, que podemos sim, né, orar pelos mortos. E aí, o que a gente pega de interessante entre essas duas divergências aqui, essas duas correntes, né, religiosas, que elas vão se embasar, elas dizem se embasar por poder orar pelos mortos ou não poder orar pelos mortos. Uns dizem que porque Jesus, em momento nenhum, falou, né, que poderia orar pelos mortos. Outros, né, no caso, vão se guiar por essa passagem bíblica aqui, ó, segundo Macabeus, né, Judas Macabeus, no capítulo 12, versículo 43 a 46, no qual ele vai dizer assim: Judas Macabeu fez uma coleta individual entre seus soldados, que enviou a Jerusalém a fim de que fosse oferecido um sacrifício pelos pecados dos mortos. Procedeu com grande retidão e nobreza, pensando na ressurreição. Era um pensamento santo e piedoso orar pelos mortos, para que fossem livres de seus pecados. Então,
a gente vai encontrar isso aqui lá no Velho Testamento, que Judas Macabeus vai dizer para a gente, vai fazer essa alusão aqui, que em algum momento ele colocou que era necessário, né, que seria piedoso, que seria um ato de caridade, orar por aqueles que já morreram, para que eles tivessem a possibilidade de ficar livres dos seus pecados. A questão toda aqui é que os católicos pensam dessa forma, mas isso está lá no Velho Testamento, onde os protestantes, eles não consideram, né, tanto assim o Velho Testamento, e Jesus, né, não vai ter nenhuma passagem de Jesus que Jesus vai ser, na visão deles, né, na interpretação deles, que Jesus vai ser tão claro assim e dizer, sim, pode orar pelos mortos, né? Então, está baseado nisso. E aí agora a gente entra nessa questão, né, que somos nós os espíritas. E aí agora a gente precisa estar muito atentos, porque nós os espíritas, nós somos um pouco desses dois aqui, ó, dos católicos e dos protestantes. Por quê? Porque nós já estagiamos, nós já participamos dessas religiões. Em nossas vidas passadas, nós já passamos diversas vidas como católicos, como protestantes. Por isso que a gente, em algum momento de nossas vidas, a gente pode achar estranho, principalmente ao estarmos iniciando na doutrina espírita, falar assim, como que eu vou orar pelos mortos? Eu estou errado? Eu estou errada? Não, a gente não está errado de ter esse tipo de pensamento, porque nós crescemos com essa visão, nós podemos ter tido essa visão em outras vidas. E Joana de Ângeles dá um nome para isso. Ela fala que isso é atavismo religioso. E aí, lá no livro Céu e Inferno, na primeira parte, capítulo 2, que vai falar sobre o temor da morte, Kardec vai dizer para a gente assim: pessoas há que não admitem a prece pelos mortos, porque, segundo acreditam, deixa eu abrir aqui, que A alma. segundo acredita a alma, ótimo, obrigado. Segundo acredita a alma, tem duas alternativas: ser salva ou ser condenada às penas eternas, resultando, pois, em ambos os casos, inútil a prece. Então, vamos refletir aqui sobre essa parte inicial que Kardec fala. Está errado quem pensa que não pode orar pelos mortos? Quem acredita nessa visão aqui, não está errado. Está usando da lógica, está usando daquele conteúdo que aprendeu. Ora, se só existem duas alternativas, duas possibilidades, se ser salvo, vai estar no paraíso, vai estar tudo tranquilo, que precisa de ajuda? Não. Se a gente não está doente, se está tudo bem, o que é que a gente vai fazer no hospital? Que necessidade que vamos ter de procurar um médico? Nenhuma. E se, né, ser salva ou ser condenada, e se formos condenados, se estivermos lá, né, se a medicina virar e falar assim, olha, Wesley, seu pai está aqui no hospital, sua mãe está aqui no hospital e não tem mais o que a gente faz. A medicina para ele, né, para ele ou para ela, pensando de forma materialista, a medicina não tem mais alternativa. Acabou, a gente já esgotou tudo aquilo que nós poderíamos fazer. Então, a gente vai engolir seco, vai falar assim, não tem mais o que fazer. Então, sim, faz sentido quem acredita nessa visão que não se deve orar mais pelos mortos, porque qual seria a utilidade? Seria uma perca de tempo. E é interessante que nós tivemos a oportunidade de conversar com uma pessoa que ela era protestante, ela é, e ela tinha perdido recentemente o irmão dela.
E aí a gente conversando com ela, eu falei, olha, me passa aí o nome do seu irmão, que eu posso orar pelo seu irmão? Pode sim. Ah, eu posso? Pode. Por que eu posso orar pelo seu irmão? Ela falou assim, não, porque a oração não faz mal nenhum. Aí eu perguntei a ela assim, e você? Quantas vezes você já orou pelo seu irmão? Ela falou, nenhuma. Por quê? Já que você falou para mim que eu posso orar, que não vai ter mal nenhum na oração. Ela falou para mim assim, é que assim, olha, eu cresci aprendendo que morreu, acabou. É esquisito ouvir você falar para mim que você vai orar por alguém que já morreu, mas você pode. Eu não. Você falando isso para mim, eu tenho 42 anos de idade. Você falando isso para mim, é como se tudo que eu aprendi a minha vida inteira, você virasse para mim e falasse assim, olha, tá errado. Isso que você aprendeu a sua vida inteira, você está dizendo para mim, olha, pastor fulano de tal, que fez parte da minha formação, ele me enganou. Eu falei, não, mas calma aí. Você já está levando a coisa por uma ótica mais radical. A pessoa que te ensinou isso, ela não teve a intenção de te enganar. Ela também acredita nisso. Então, ela passou ali a visão que ela tinha e que você também aceitou. E aí a gente foi nessa conversa, resumindo, ela não consegue, ela admite que eu posso orar ou que qualquer outra pessoa possa, que não vai fazer mal nenhum, mas ela não consegue fazer. Porque essa é uma visão que ela carrega dentro dela. E tá tudo bem por isso. A gente só precisa ter o respeito diante aquilo que o outro acredita. E um dia ela irá acreditar, né? E eu fiz minha parte no sentido de falar com ela assim, olha, quando você deitar, se for possível, fala pelo menos o nome dele assim, ó. Meu Pai do céu, abençoa fulano. Pronto. É um pequeno esforço, mas que é uma lembrança que você pode, talvez, tocar ele. E aí eu não sei mais se ela fez, se não, mas foi interessante essa visão de que, às vezes, as pessoas admitem, e nós somos assim também, que uma coisa não tem sentido nenhum, não vai fazer mal nenhum, mas a gente não consegue agir de acordo com o que a nossa razão nos mostra que é o certo. Né? Sem discutir o valor dessa crença, admitamos por instantes a realidade das penas eternas e irremissíveis, e que nossas preces sejam impotentes para lhes pôr termo. Perguntamos se nessa hipótese será lógico, será caridoso, será cristão recusar prece pelos repróvados? No caso aqui, né, essa palavra, repróvados, significa, nesse contexto aqui, significa, né, será cristão recusar a prece para aqueles que erraram? Para aqueles que foram infelizes e cometeram um equívoco? Será caridoso? Será cristão? A gente sabe que não, porque senão Deus estaria condenando alguém que cometeu um erro. Tais preces, por mais impotentes que fossem para os liberar, não seriam uma demonstração de piedade capaz de lhe abrandar-lhes os sofrimentos, né? Então, Kardec, ele finaliza essa parte aqui, nos colocando para pensar, né? Seria cristão? Seria caridoso? Jesus, diante de tudo o que nós conhecemos do Evangelho de Jesus, seria Jesus faria isso? Jesus deixaria de orar por alguém, de proferir palavras, de proferir vibrações positivas a alguém, porque ele não foi uma pessoa de boa conduta e vai ser condenado a uma pena eterna? Jesus faria isso? De forma alguma. Ele, quando aqui esteve, nos falou.
eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes. Então, ele, sem dúvida alguma, faria o máximo de esforço por aqueles considerados por nós, né, no planeta Terra, que essas pessoas estariam condenadas a penas eternas. E aí, nós falamos no início, né, sobre aquilo que a Joana de Andes define como atavismo religioso, repetição inconsciente de padrões arcaicos de religiosidade baseados na... Eu consigo mover essa câmera aqui? Não consegue. Deixa eu tirar. Consegue. É rapidinho, desculpa. Senão eu abro ele aqui. Não. É rapidinho. Acho que é aqui. Assim. Pronto. A repetição inconsciente, obrigado. A repetição inconsciente de padrões arcaicos de religiosidade baseados no medo, na culpa e na punição. Então, a gente precisa, nós espíritas, nós precisamos prestar muito atenção nisso aqui. Porque todos nós, sem exceção, em algumas questões, em algumas ocasiões de nossas vidas, nós sofremos ainda o atavismo religioso. Porque, sendo a doutrina espírita uma religião, uma doutrina nova, sendo a doutrina espírita uma doutrina nova, de 1,5 século, nós provavelmente estamos tendo aqui a nossa primeira encarnação como espíritas. Então, é muito natural ainda que todos esses conhecimentos, todas essas convicções que divergem com o raciocínio lógico, com aquilo que nós acreditamos hoje, elas ainda façam parte de nós. E nós precisamos identificar dentro de nós onde é que esse atavismo religioso ele está sendo uma trava para mim, para nós. E dentro desse assunto que gira em torno da morte, nós carregamos muito ainda esse atavismo. Existem ainda no nosso meio espírita pessoas que relatam ter dificuldade de orar pelos mortos, porque aprendeu uma coisa, e aprender uma coisa não só nessa vida, mas em todas as oportunidades do passado. E o que é que a gente precisa ter com essas pessoas? É julgamento? É falar assim, não, essa pessoa não é espírita, não. Espírita sou eu, que já consigo orar pelos mortos. É assim que a gente deve agir? De forma alguma. A gente precisa ter o respeito por essas pessoas. E convidar essas pessoas e nos convidarmos e nos colocarmos a estarmos sempre presentes nos estudos da Casa Espírita, nas palestras, porque são essas as oportunidades que nós iremos estar entrando em contato com essas informações. A Joana de Andes vai lá e fala, olha, isso, Wesley, essa dificuldade que você está tendo é natural. Isso tem nome. Isso é atavismo religioso. Dá para você passar por cima disso. Mas para você passar por cima disso, o que é que tem que acontecer primeiro? Você precisa identificar que isso faz parte de você. Que isso ainda está dentro de você. Para que, com o passar do tempo, você vá conseguindo fazer a sua transformação de pensamento, de raciocínio. Negar a oração pelos mortos, aqui ainda é Joana, é manter viva a sombra de um atavismo que insiste em apagar a luz da imortalidade. Ou seja, Joana de Anjos está dizendo para nós, negar nós espíritas ainda sentirmos essa dificuldade, essa inquietação de orarmos por aqueles que já desencarnaram, é como se a gente não tivesse ainda com um postulado da doutrina espírita, que é a imortalidade da alma, bem plantado, bem edificado dentro de nós. Por quê? Porque se ainda não conseguimos, de forma natural,
orar por aqueles que já desencarnaram, nós estamos precisando olhar para um outro lado. Não olhar para o lado de que eu preciso me forçar a orar por aquele que já desencarnou. Não. Eu preciso entender mais, eu preciso estudar mais acerca da imortalidade da alma. É entendendo, é estudando sobre a continuidade da vida, sobre o retorno para a nossa vida espiritual, para o nosso verdadeiro lar. É a partir dessa compreensão que nós iremos conseguir orar por aqueles que já desencarnaram de forma natural. Não é atacando ali o efeito. Qual o efeito? Tenho que orar. A gente tem que ir na causa. E onde é a causa disso? É a necessidade de ratificarmos a imortalidade da alma. E que desafio é para nós? Ratificar a imortalidade da alma. Porque muitos de nós vão dizer assim, eu consigo orar por aqueles que já desencarnaram de forma tranquila, com naturalidade, mas eu não consigo ainda vivenciar todo o evangelho de Jesus. Eu ainda não consigo ser aquele homem de bem. Qual é a causa disso? Nós ainda não ratificamos que a nossa verdadeira vida é a nossa vida espiritual. Ou seja, nós também estamos, aqueles que já conseguem orar pelos mortos, mas também olhando por outro ângulo, já tem um pouquinho de dificuldade nesse postulado da doutrina espírita, que é a imortalidade da alma. Então, a gente traz essas duas visões para a gente deixar claro que ao nos depararmos com essas pessoas dentro do movimento espírita, dentro da nossa casa espírita, que a gente não julgue. Porque, da mesma forma que essa pessoa tem essa dificuldade com a oração, nós iremos ter em outra área. Estamos todos no mesmo barco. Estamos todos tentando chegar no mesmo local, na evolução. Então, esse aqui é o caráter geral da prece. Isso aqui está lá no Livro dos Espíritos. Louvar, pedir e agradecer. E aí a gente lança a pergunta, né? O que é que vai causar de mal? O que é que há de negativo em você louvar, em você pedir ou você agradecer por aqueles que já desencarnaram? Aí alguém vai levantar a mão e vai dizer assim, agradecer por alguém que já desencarnou? Sim, agradecer. Nós tivemos um pai, tivemos uma mãe, tivemos uma avó que deu a base da nossa educação. Que a nossa mãe podia ter nos abortado, mas ela permitiu que a nossa vida continuasse, que nós estivéssemos aqui. Hoje ela desencarnou, preciso agradecê-la. Obrigado, mãe. Tudo isso que eu estou aqui, tudo isso que eu vivencio hoje, toda essa família linda que eu tenho, meus filhos, meus netos, tudo perpassado pela tua escolha de me permitir estar aqui hoje. Então, sim, nós podemos agradecer. Nós podemos pedir por aqueles que já desencarnaram com certo cuidado, porque às vezes nós iremos pedir e aquela pessoa não está ainda no equilíbrio necessário para ouvir os nossos pedidos. Então, a gente precisa ter cuidado. Mas nós sabemos que a espiritualidade superior não desampara ninguém. Se o pedido for verdadeiro e aquela pessoa não puder te atender, alguém vai pegar a tua vibração, a nossa vibração, o nosso pedido, e vai fazer por onde aquela nossa necessidade real e verdadeira ela possa ser atendida, ela possa ser acolhida, né? Então, não tem nenhum mal em louvar, pedir ou agradecer. Pode nos parecer estranho alguma coisa, agradecer, por exemplo, né? Mas vai fazer mal? Não vai fazer mal. Então, sim, nós podemos e nós devemos orar por aqueles que já desencarnaram. Perguntas como essa, gente, pode parecer bobas, né? De pedir, louvar e agradecer, mas a gente tem que se fazer essas perguntas, porque assim, é através dessas perguntas aparentemente simples, aparentemente bobas,
que a gente ratifica a nossa razão. Que a gente fala assim, não, é isso mesmo. Eu estou com receio, eu estou com uma certa amarra de fazer isso, mas não vai causar mal nenhum. Então, qual é o medo? De onde que isso está vindo? De onde que isso está surgindo? E aí, na pergunta 664 do Livro dos Espíritos, Kardec vai perguntar assim: é inútil orar pelos mortos e pelos espíritos sofredores? E nesse caso, como podem as nossas preces lhes proporcionar consolo e abreviar os sofrimentos? Tem elas o poder de fazer dobrar-se a justiça de Deus? Olha que pergunta interessante. Tem elas o poder de dobrar-se a justiça de Deus? É o que Kardec está querendo saber. Já que esse negócio aí que vocês estão falando para mim é tão importante, é tão bom, os espíritos estão trazendo para ele, né? Mas vem cá. Será que tem uma permuta aí também, né? Como é que funciona? Será que se eu desencarnar, né? Eu vou deixar um testamento lá para o Wilson. Vou falar assim, Wilson, olha, quando eu for, eu vou deixar aqui para você X dólares, ok? Mas você tem um compromisso. Tem que orar firme por mim, todas as noites. Porque é assim que eu vou conseguir uma permuta lá do outro lado para eu me livrar dos meus erros, dos meus equívocos. É isso que Kardec está perguntando. É isso que Kardec está querendo entender. Se existe algum meio, já que a oração, nas perguntas anteriores, os espíritos vão responder a Kardec do poder e do tamanho que tem a força da oração. Então, Kardec quer saber se tem tanta força assim. Tem jeito da gente, né, dar uma jogada, né? É o Kardec, já um espírito evoluído, pensando como a gente, pensando ainda como espírito lá de meio para baixo de tabela, né? Na escala da evolução. E é tão interessante, gente, que a gente aprende muito, não precisa nem ler as respostas, mas a gente aprende muito só com as perguntas de Kardec. Porque ele, como um espírito, novamente falando, ele como um espírito já com um alto grau de evolução, ele tinha perguntas que era do nosso nível. A moralidade, o nível evolutivo de Kardec não permitia mais de forma alguma ele ter uma atitude como essa aqui, de tentar dobrar a justiça divina, mas a nossa não. A nossa ainda se der uma brecha para a gente vai, né? Dá um jeitinho. Se tiver um jeitinho ali, deixa eu ver se me cabe aqui, a gente vai entrando, né? Então, Kardec, ele literalmente, ao estar fazendo essas perguntas, é como se Kardec, ele rebaixasse o nível de pensamento dele, o nível evolutivo dele, e chegasse assim um pouco mais próximo de nós, para poder chegar a essas perguntas aqui. Então, os espíritos respondem: a prece não pode ter o efeito de quebrar os desígnios de Deus, mas a alma pela qual se ora experimenta alívio, porque é um testemunho de interesse que ele dá, e porque o infeliz é sempre consolado quando encontra almas caridosas que compartilham as suas dores. De outro lado, pela prece, provoca-se o arrependimento, desperta-se o desejo de fazer o necessário para se tornar feliz. É nesse sentido que se pode abreviar a sua pena. Se do seu lado ele contribui com a sua boa vontade, esse desejo de melhora excitado pela prece atrai para o espírito sofredor os espíritos melhores que vêm esclarecê-lo, consolá-lo e dar-lhes esperanças. Jesus orava pelas ovelhas transviadas. Com isso, vos mostrava que sereis culpados se nada as fizerdes pelos que mais necessitam. Então, o que acontece, né? A prece, a oração, por mais que ela tenha um efeito estrondoso, ainda não compreendido por nós, encarnados, espíritos ainda
num processo de evolução, ela tem um efeito grandioso, mas ela não pode quebrar livre-arbítrio. A oração, ela não pode quebrar livre-arbítrio. Ela não pode quebrar aquilo que nós fizemos, as nossas escolhas, aquilo que já aconteceu. Mas ela pode incitar o arrependimento, ela pode ali, né, colocar no psiquismo daqueles que erraram, no nosso psiquismo, uma pontinha de esperança. Fala assim, olha, você errou. Quando a gente erra, normalmente, a gente tem com a consciência de culpa, né? Mas aí a gente começa a pensar, mas será que Deus, ele seria tão ruim a ponto de não castigar? Não me condenar? Aí a gente começa com esses pensamentos. Aí a gente vai ali, através das orações, das preces, não é que isso faz sentido mesmo? Se Deus é bom, por que eu estou com esse medo dele me castigar, dele me colocar uma pena eterna? Então, as orações, elas podem e devem acontecer, porque elas vão ter esse viés de ser uma espécie de despertador. Nós estamos dormindo e toca aquele sino, o sino lá na nossa consciência. Olha, o que você fez não foi certo. E aí, o que acontece? É muito importante a oração pelos que desencarnaram, porque muitas vezes, a depender da condição que nós desencarnamos, nós não iremos estar cercados de bons espíritos. Nós iremos estar cercados daqueles espíritos que nos comprazem. Então, no momento que alguém daqui encarnado manda uma oração para o desencarnado, chega uma vibração, chega um pensamento naquele espírito diferente daquilo que ele está acostumado, daquilo que está ali, ó, na redoma, travando ele, né? Então, os espíritos dizem assim, diz aqui, Jesus orava pelas ovelhas transviadas. Se Jesus orava pelas ovelhas transviadas, é nossa responsabilidade também orar por aqueles que cometeram erros, orar por aqueles que cometeram equívocos. E aí agora a gente abre o parênteses, né? Encarnado ou desencarnado. É nossa obrigação. Então, quando a gente estiver conversando com alguém que fala assim, olha, na Bíblia, Jesus não falou em momento nenhum devemos orar pelos mortos. Aí a gente vai falar assim, não, mas Jesus falou que nós devemos orar pelas ovelhas transviadas. Então, se fulano fez isso, ele desencarnou e você acredita que ele vai ser condenado por uma pena eterna, Jesus falava que nós deveríamos orar por aqueles que erraram. Então, a gente, de pouco a pouco, vai internalizando essa necessidade e se tivermos a oportunidade de falar isso para alguém com cuidado, com respeito, com alguém que pense de forma diferente, a gente coloca a interrogação ali, ó, na cabeça daquela pessoa. A pessoa não vai admitir na nossa frente isso, talvez, mas ela vai para casa e fala assim, rapaz, não é que aquele tal lá, daquele Wilson lá, ele fala um negócio que ele parece que tem razão. Não, mas eu não vou deixar esse rapaz entrar na minha cabeça, não vou permitir. Mas tinha razão. E aí uma sementinha ali é plantada. E uma hora, essa sementinha, esse pensamento, ele vai germinar. Então, auxílio aos espíritos desencarnados, né, através da oração. Muitos espíritos, ao desencarnar, permanecem confusos, perturbados ou presos a sentimentos terrenos. Isso aqui é o mais natural a acontecer. Desencarnar e estarmos em um estado de confusão, de perturbação, ligados ainda às questões materiais, né? E aqueles que já tiveram a oportunidade de participar de uma reunião mediúnica vai entender isso aqui perfeitamente.
porque é assim que os irmãos, que nossos irmãos, e que se não prestarmos atenção nas nossas escolhas, naquilo que nós estamos fazendo, é assim que nós iremos despertar lá do outro lado, né? A prece funciona como um bálsamo calmante, ajudando-os a entender a sua nova condição, se elevar e seguir seu caminho na espiritualidade. Espíritos que desencarnaram de forma trágica ou repentina podem receber consolo e esclarecimento pelas vibrações da oração. Então, a prece funciona, né, como esse bálsamo mesmo, calmante, como esse ali, vamos falar assim, né, como um anador, né, que vai ali, um analgésico, que ela não vai resolver o problema, mas ela vai dar um momento de um pouquinho menos de dor, um momento assim de um pouco mais de claridade, né? A gente vai estar com a visão ofuscada e a visão vai dar uma clareada por um momento. E esses momentos que a visão vai estar dando uma clareada é fundamental. A gente vai pegar aí nas obras espíritas, na literatura espírita, a gente vai encontrar diversos exemplos de uma mãe, de mães que ficam orando pelos filhos, até que em um momento ali ele dá uma brecha e a oração fisga, né? Para que isso vai fazer com que esse espírito resolva tudo o que ele fez? Não. Mas é um início de um afrouxamento, de uma conexão que talvez estava ali ligada há séculos, a encarnações, e que naquele momento começa a tomar um rumo diferente. Isso aqui é André Luiz. As preces de minha mãe me sustentaram nos momentos mais difíceis. Mais tarde, ao ser socorrido por Clarencio e levado à colônia espiritual Nosso Lar, ele compreende que as orações de sua mãe do plano espiritual e de pessoas encarnadas, especialmente esposas e amigos, foram fundamentais para o processo de libertação dele, para o processo de alocação do lugar que ele estava para a colônia espiritual, né? Então temos aqui um exemplo, e temos vários dentro da literatura espírita, de alguém que vivenciou, alguém que voltou e nos disse: olha, as orações que fizeram para mim naquele momento que eu estava em sofrimento fizeram a diferença. Eram essas orações, eu não tinha mérito para isso, mas aquelas orações que eu recebi da minha mãe, do meu pai, do meu ente querido, trocavam ali os meus pensamentos, me faziam perceber que eu estava numa condição inadequada. André Luiz ainda. As preces enviam vibrações sutis de luz e esperança. Ele fala isso aqui no livro Evolução em Dois Mundos. Elas tocam o campo mental e emocional do espírito, quebrando barreiras como o desespero e a culpa. Muitas vezes, espíritos socorristas respondem às preces indo até o desencarnado em sofrimento para ajudá-lo. Olha que coisa interessante que o André Luiz está falando aqui para nós. Muitas vezes, espíritos socorristas. Quem são esses espíritos socorristas? André Luiz ele vai contar para nós que lá no mundo espiritual, todo o trabalho da espiritualidade superior, ela é dividida em grupos, por etapas, e vai ter uma equipe lá de espíritos socorristas. Vai ter lá uma equipe de espíritos que eu estou aqui, vou estar orando lá para minha avó que desencarnou, mas a minha avó não tem condições de moral ainda de atender as minhas orações. Então, o que é que essa equipe faz? Opa, a vibração, a oração que o Wesley está mandando, ela é verdadeira. Então, vamos pegar essa vibração,
vamos pegar esse sentimento verdadeiro, esse pensamento de força e de vontade, e vamos acolher isso aqui. E vamos fazer com que o desejo verdadeiro de Wesley, ele possa ser cumprido. Então, foi isso aqui que aconteceu com o André Luiz, ó. Enquanto ele estava lá passando por dificuldade, essas equipes pegaram o pensamento da mãe, dos entes queridos deles, e levaram para lá. E levaram e fizeram com que chegassem até eles. Então, nós espíritas sabemos que o nosso ente querido, quando ele desencarnou, ele não virou santo lá do outro lado. Ele continua do mesmo jeito que estava aqui. E ao orarmos por ele, por ela, a depender do nosso pedido, ele ou ela não vai ter a condição de atender. Mas isso não é motivo para que nós deixemos de fazer a oração. Devemos continuar fazendo, porque outros vão pegar essa vibração e vão levar, vão servir de pontes, de instrumento até aquele outro que mais precisa naquele momento. Emissão de bons fluidos. As orações enviam pensamentos positivos e vibrações de amor, que alcançam o espírito como uma energia reconfortante. Mesmo que o espírito esteja em sofrimento ou erro, a oração sincera pode tocar a sua consciência e inspirar o arrependimento. Ou seja, novamente falando, mesmo o espírito não sendo merecedor naquele momento, se o nosso desejo ele for sincero, verdadeiro, e se nós tivermos o mérito, nós podemos ajudar aquele outro que ainda não tem o mérito necessário para aquele bálsamo. Não é a solução do problema, mas é um despertar, é um acalento momentâneo. Orar pelos que partiram é manter vivo o vínculo de amor, mostrando que não foram esquecidos. Gente, imaginemos assim, ó, nós espíritas, ao desencarnarmos, né, já vai ser desafiador lá do outro lado. Mesmo nós tendo esse conhecimento da imortalidade da alma, já vai ser desafiador. Agora, imagina aqueles que não têm conhecimento nenhum sobre a imortalidade da alma, que viveu a vida acreditando que morreu e acabou. No momento que ele está lá do outro lado e recebe uma oração de nós que ficamos aqui, imagina o sentimento de felicidade. Eu não fui esquecido. Eles ainda lembram de mim. Então, peraí, se eles ainda lembram de mim, eu ainda continuo vivo? Ainda existe alguma coisa? Olha que coisa. Qual de nós não gostamos de ser hoje, de sermos lembrados? Quem aqui gosta de ser esquecido? Ninguém. Então, o simples fato de orarmos e o espírito do outro lado que está recebendo a nossa oração, ele se perceber que ele não foi esquecido, que nós ainda lembramos deles, que nós ainda nutrimos uma ternura, um amor, uma compaixão, só esse fato de se perceber lembrado, para ele, lá do outro lado, em sofrimento, já pode ser o bálsamo que ele precisa para sair daquela condição e começar o seu despertar do outro lado. Esse amor continua sendo um elo que une os dois planos da vida, o físico e o espiritual. A lembrança e a prece dos que lhes são caros são um alimento para o espírito. Aqui é um exemplo que está lá no livro Céu e Inferno, de St. Clary, que ela vai dizer o seguinte: é um espírito que passou por uma certa dificuldade, vai ter lá a história lá no Céu e Inferno desse espírito, do problema que ele vivenciou aqui. E assim como André Luiz, ele volta e nos diz o que aconteceu, ela também vai nos dizer.
vai dizer assim, ó, as preces que me chegam como bálsamo reconfortante, dissipando as trevas em que eu me encontro, elas me... Agora, essa aqui eu não lembro, não. Deixa eu abrir aqui. Elas me... Onde é que eu tenho isso no e-mail? Elas me sustentaram. Então, vejam, né? O valor, a gente trouxe isso aqui para ratificar que espíritos que passaram por essa situação voltaram e nos disseram, nos informaram o valor desse ato da prece e o quão foi importante para eles, lá do outro lado, receber essas vibrações de nós que aqui ficamos. Então, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec vai dizer assim: se por nossas preces lhe inspiramos essa vontade, se o amparamos e animamos, se pelos nossos conselhos lhes damos as luzes de que carecem, em lugar de pedirmos a Deus que derrogue a sua lei, tornamo-nos instrumentos da execução de outra lei, também sua, a de amor e de caridade, execução em que, desse modo, ele nos permite participar, dando nós mesmos com isso uma prova de caridade, né? Então, Kardec vai trazer essa lembrança aqui para nós, né? Mais uma vez, tentando que fique internalizado dentro de nós essa necessidade e o valor que nós temos quando nós nos curvamos com tranquilidade, sem desespero, sem questionamento a Deus e oramos pelos nossos entes queridos que já desencarnaram. Porque no momento que temos essa atitude, de novo, não é que o espírita ele não vai sentir saudade, que ele não vai chorar, que ele não vai se compadecer por aquele que desencarnou. Não é nada disso, nós somos seres humanos. Ainda muito longe de chegarmos num alto nível de evolução. Nós iremos sentir, sim. Nós iremos, sim, passar por uma dificuldade, porque ainda nós somos apegados. Mas o que a gente precisa ter? A tranquilidade. No sentido de não desesperar, não questionar, não falar assim, meu Deus, mas por que comigo? Senão, meu Deus, qual a necessidade de eu estar passando por isso, né? De eu estar perdendo esse ente querido nesse momento da minha vida. Mas, já que não cai uma folha de uma árvore sem a tua permissão, ajuda. A mim que estou aqui passando por essa dificuldade e também a ele ou a ela que está lá do outro lado. E que, com certeza, esse espírito do outro lado vai receber. Não a nossa vibração de desespero, de questionamento a Deus, de certa forma, de desequilíbrio e perturbação, mas a vibração de caridade e de tranquilidade que chega a eles do outro lado. Chega, pessoal. Então, lá no Céu e Inferno, Kardec vai dizer assim para a gente: orar pelos mortos é cooperar com os bons espíritos no alívio das dores da alma que segue vivendo e aprendendo no além. Orar pelos mortos é amar além da matéria, reconhecendo que a vida continua e que a caridade não termina no túmulo, né? Então, que nós possamos sair daqui hoje com a certeza de que, por mais que seja difícil, que seja desafiador, aceitarmos e orarmos em determinados momentos por um ente querido nosso que tenha desencarnado,
mas que nós tenhamos a certeza que a nossa oração, ela vai chegar no nosso ente querido, que ela vai ajudar o nosso ente querido, que essa oração também vai nos ajudar, em primeiro lugar, e que nós, como espíritas, nós precisamos dar alguns saltos, e um salto que nós espíritas, sem nenhum tipo de exceção, nós precisamos dar é na crença verdadeira da imortalidade da alma, é na certeza da continuidade da vida. E para que nós caminhemos um dia lá no futuro, para que nós tenhamos a certeza dessa imortalidade da alma, a gente precisa melhorar, mudar, criar alguns hábitos. E um dos hábitos que nós precisamos melhorar, criar ou mudar é essa compreensão que nós devemos orar, sim, com fervor, com vontade, por aqueles que já desencarnaram. Porque Kardec nos diz aqui, orarmos pelos mortos é amar além da matéria, reconhecer que a vida continua e que a caridade não termina no túmulo. Mesmo após o túmulo, mesmo após o sepultamento, a vida continua. E se a vida continua, nós ainda temos a oportunidade de colocar o amor em ação, através de um simples ato, uma simples ação, que é a oração. Muito obrigado, pessoal, pela atenção de vocês. Nós que agradecemos, Wesley. Tudo bem, pessoal? Eu não estou morto, mas vocês podem olhar por mim, tá? Eu aceito, viu? Eu aceito, né, Wesley? Por nós, né? Nós aceitamos. Hã? Um minutinho. Você vai precisar de um minutinho? Bem rapidinho. Bem rapidinho? É. Ok. Você quer agora? Pode ser agora. Pode ser agora? Minuto. Então tá bom. Yeah? Okay. Good morning. Morning. Hello. How y'all doing today? Good. Well, just wanted to give a little, it's a small goodbye for a little while to Lucas, one of my best friends for years. He's going to college in upstate New York. What college are you going to? Clarkson. He's going to Clarkson. And just really wanted to say, like, Lucas, I'm just happy you grew up with me, like, as my best friend for, like, years coming to this church. Like, even, like, times we got in trouble when we shouldn't have. It was a blast knowing that you still were, like, one of the people I could still connect with, joke around with, like, regardless if it was serious or not. Just, I'm glad that you were just here. I know this isn't really goodbye. I know you're coming back, man. But I'm just happy, like I said, I'm just really happy you, like, were my best friend for, like, years and years now. Of course, man. Okay. You want to? Bom dia, gente. Bom dia. Eu queria usar essa oportunidade para despedir do Lucas, agradecer ele tudo que ele fez, né? Tá aqui há um tempão. Foi um bom amigo meu e eu tenho certeza que as aulas vão ser bem piores sem ele aqui, mas eu tô feliz que ele tá subindo na vida, vai conseguir estudar lá, então eu tô muito feliz por ele. Muito bem. Olá, todo mundo. Bom dia. Gente, Mel tá de volta para nossa casa. So I haven't known you for very long. Yeah. So, but I hope that college treats you very well. Don't forget to get adequate rest and sleep and all of that because college really depends on that. So I hope you have fun. I hope that you succeed in whatever major you're looking for and whatever job that you're gonna try to achieve. So, yeah, nice to know you. And I know you'll be back, so we'll see you at some point. Então, meus amigos, nosso querido Lucas, ele está se mudando agora a 7 horas, né, de distância, mais ou menos? 6 horas. Está mudando para o college.
Então, a gente está aqui hoje para desejar ele, né, muito sucesso nessa nova fase da vida dele, que tudo corra bem. E a gente fez uma pequena lembrança aqui, a gente vai para ele não esquecer que ele tem os amigos, que ele pode contar sempre que quiser contar com a gente. We are only one call away, okay? So count on us. And in Jesus, for him not to forget Jesus never. Okay, Lucas? Thank you. Say something, you. What should I say, dog? Why are you looking at me? How are you feeling? How many years have I been here? What? How many years have I been here? A lot. Okay. 10 years, at least. 10 years? Yeah. Okay. Well, I've enjoyed my 10 years here, and I mean, I keep on acting like there's like a goodbye for everyone. It's not. Like I'm gonna be coming back, but I just want to say thank you to everyone. I appreciate everyone here, and yeah, it's been great. You know, I always look forward to coming here, seeing my friends, especially this kid. Kid, I'm 20. You just called yourself a kid before. And yeah, I'm gonna miss it. Yeah, it's nice. That's it. All right. And you too, buddy. Então, agora, depois disso aí, ó. Respira. Já passou por isso, né? Mas eu tenho que agradecer muito, é muito privilégio, né? É muito privilégio estar aqui. O Lucas veio para aqui, eu acho que é 14 anos, não é 10. Acho que é 14. E é muito bom, né? A gente está envolvido nessa comunidade, ajuda os meninos, eles se divertem, vão para todos os lugares, o retiro. Eles ficam o ano inteiro esperando fazer sopa. Então, é muito bom, né? A gente só tem que agradecer. Mas, voltando, alguém tem algum comentário da palestra? Eu vou roubar uma cena aqui, vamos voltar para a palestra, a palestra está boa. Né? A palestra que nos chama a atenção da importância da oração em qualquer situação da nossa vida, né? Não é só para os mortos, né? Porque, às vezes, nós nos encontramos encarnados mortos, né? Então, a oração é a coisa importante que nós sabemos. Eu estava ali, ele estava falando, e eu estava lembrando, a Terezinha também sempre usa isso, do capítulo número 2 do livro Libertação. Quando a menininha ora pela mãe dela, porque ela está vendo tanto problema dentro da casa, e ela ora para a mãe dela ajudar. Mas o que que é? A mãe dela que estava causando todos os problemas, porque ela estava obsediando a família, né? E aí eles chamam, né, de um termo interessante, a prece reflatada. TT me corrija se eu... É reflatada, né? A prece reflatada. Que a prece, ela não perde valor. Ela não encontra o destino por algumas condições, né? Mas ela vai ser reflatada para o alto, porque a fé, o que importa é a fé. É estar ali conectado, pedir com o coração, com aquela fé, como Jesus dizia, eu não te curei, né? A tua fé te curou. Então, rebate ali aquela prece, vai lá para os mentores no nosso lar e todo mundo fala assim, vamos lá que o negócio chegou aqui é porque a gente tem que ir lá. E eles vêm e eu convido vocês para ler. Está lá no, acho que é o capítulo 2º do livro Entre a Terra e o Céu. Não é libertação, não. A libertação também é bom, pode ler também. É e tem para vender ali na livraria, é só falar com o André e com a Lucy. Né? Então, isso daí que é importante, né? A fé, a oração, nós conectarmos, porque a coisa mais difícil que tem, quando nós estamos passando problema, é lembrar de orar. A gente lembra de tudo, né? De ficar nervoso, de puxar os cabelos, de
ficar desesperado, mas às vezes nós não lembramos que uma oração pode nos acalmar. Né? Então, a gente, aquele orar e vigiar. Eu pedi para vocês comentarem, eu acabei comentando. Mas, se alguém tiver algum comentário... Agradecer, né, o Wesley pela palestra, da palestra, e que tudo que ele falou vem nos comprovar que os espíritos vêm nos dizer isso, que eles vêm nos agradecer pelas preces que a gente fez. Então, é uma prova muito concreta. Com certeza. Voltam e vêm nos agradecer pelas preces. É verdade. TT? Para finalizar, né, com agradecimento ao Wesley pelo estudo, queria só finalizar dizendo que o ideal para nós, muito embora as preces sejam refratadas quando precisa, mas o ideal é que a gente nunca peça aos nossos entes queridos para nos ajudar, que já foram, né? Porque a gente nunca sabe da condição deles e eles, às vezes, sofrem muito, porque querem nos ajudar e não estão em condições. Mas sempre fazer oração a Deus, a Jesus, a Maria, nossa mãe, né? Para ajudar eles. Então, é fazer a prece por eles. Por eles, né? Não pedindo a eles que venham nos ajudar. Gostei de você, porque eu me questiono sempre. Eu rezo muitas almas, eu pedi meu pai, minha mãe, e eu vou ao cemitério todas as segunda-feiras, mesmo não tendo parente aqui. Meus pais foram enterrados no Brasil. E a gente nasceu numa família muito grande, então se você fez uma coisa muito boa que me ajudou muito obrigada. Eu sempre rezo meu pai, minha mãe, e às vezes, assim, dependendo da dificuldade da minha família, eu peço meu pai ou minha mãe, você nos ajudou tanto, foi teu pai tão bom, por favor, pega esse pedido e nos ajude a resolver. Então, a partir de hoje, muito obrigada, não vou pedir mais. Verdade. A gente tem outras equipes que ajudam a resolver os problemas. Né? É verdade. É verdade. Também tem as preces intercessoras também, né, que a Silma faz, aí se alguém precisar, tiver alguém que esteja precisando, né, de preces. Então, é um grupo daqui da casa, é só falar com a Silma, que bota o nome lá, e 4 semanas, né, que é feita a oração do pedido. Então, é muito, muito, muito importante. Eu vou usar um minutinho aqui para falar também outra coisa interessante. Vocês lembram também do pinga-fogo, que Chico foi perguntado, né, sobre isso, né? E o Chico explica, né, que a pessoa estava desesperada porque tinha perdido, né, uma pessoa muito querida, e estava desesperado. O Chico falou, olha, não tem problema nenhum de você ter saudade, né? O que a gente tem que tomar cuidado é com a prece de amor, de caridade, a prece de saudade, é benéfica. Agora, o desespero já pode causar até mais problemas, né? Então, a gente sabe disso. Então, a gente tem realmente que colocar na mão de Deus. Deus, ele cuida de todas as criaturas. Não tem nada que possa fugir ao olho de Deus. A gente fala assim, eu sou tão pequeno para Deus olhar por mim. Ele olha. Deus cuida de toda a criação dele. Deus é amor, é bondade. Deus está sempre conosco. Ele nunca, nunca, jamais nos abandona. Às vezes nós podemos até pensar, me abandonou. Não. Ele está ali esperando. Está esperando a gente fazer a nossa parte. Às vezes nós temos que fazer a nossa parte. E nós recebemos ajudas, né? Porque nós falamos obsessor, obsessor, obsessor. E os mentores também estão com a gente. Não é assim não, gente. Tem muito espírito bom que está nos ajudando. A gente tem que focar no bem também. Não é só porque a gente está passando um problema, a gente tem que se agarrar ali. Vamos orar, vamos pensar positivo. Não dou conta de orar. Pede para a Silma. Silma, por favor, pode colocar o meu nome lá. Fala com a Lucy para colocar o nome no livro, com a TT. Liga para a gente, liga para qualquer um, liga um para o outro. Busca ajuda. Às vezes é difícil, né? Você está sozinho, não tem ninguém. Busca ajuda, liga. Eu preciso conversar com alguém. Terezinha, você tem um minutinho? Conversa comigo um pouquinho. Walter,
Você pode conversar um pouquinho comigo? Eu estou passando esse problema aqui, eu estou muito triste. Você não tem o que falar, ora. Peça ajuda um para o outro. A gente está aqui para isso. Por isso que a gente está aqui nesse domingo maravilhoso que está lá fora. A gente está aqui. Vamos colaborar um com os outros. Vamos fazer o que Jesus pediu, né? Amai uns aos outros como eu vos amei. Tudo certo? Tudo bem? Então vamos para a nossa segunda parte, que tem um almoço lá. Eu vi lá uma yuca lá. Oi? Tem que falar da vida do Sérgio semana que vem. Eu vou falar de 5 coisas aqui, que está na minha lista. Agora, primeiro eu tenho que falar do almoço, porque se não falar do almoço, eu tenho um problema quando sair lá fora. Né, Marilda? Eu vou ter um problema sério. Então, o almoço está lá de primeira, tem uma carne com mandioca lá que eu vi, que a cara dela tá... Nossa Senhora, hoje eu saio da dieta. Hoje não tem jeito. Nosso tradicional arroz, feijão, e tem muita coisa boa lá. Eu convido todos para o almoço, porque a gente precisa, né? O convite que eu faço todo domingo aqui, para nós almoçarmos aqui, e também para ajudar a nossa casa, para manter essa luz acesa, pagar a conta de luz, o aluguel, nos ajuda muito. Se não quer comer aqui, leva para casa. Se não tem dinheiro, vamos comer também. Meu convidado especial, pode ir lá, ninguém vai perguntar nada, pode pegar comida, come à vontade. Mas a gente faz isso, essas doações que nós damos, é por isso, para ajudar essa casa a se sustentar, e nós temos esse momento de paz, esse recanto que os mentores usam para nos abraçar. Tenho certeza que cada um de vocês estão sendo abraçados hoje. Isso é uma verdade absoluta. Eu não sou médio de visão, não tenho clarividência, nada, mas eu tenho certeza que nós estamos sendo abraçados aqui. E muita gente, mas muita gente está sendo ajudada. Tudo bem? Então, eu tenho os avisos aqui, começando pelo Sérgio Thyssen, no dia 23 desse mês de agosto, às 10 da manhã, ele vai estar aqui com a gente, no sábado, 10 da manhã. Ainda eu não tenho a informação sobre a meditação, eu acho que vai ter um pouquinho mais tarde, talvez esteja, ou não sei, de repente o Sérgio às vezes passa um pouquinho, né, da hora, que todo mundo pede, porque é interessante as palestras dele, né, ele faz a gente pensar mesmo. Então está feito o convite, Sérgio Thyssen, agosto 23, às 10 da manhã. Também tem a Garagem Céu, que vai ter de novo lá no Mantena, no dia 28, domingo, das 9 às 5, com a Silma. Nós estamos precisando de colaboradores, se alguém puder ajudar. Setembro. Eu tenho aqui agosto. É setembro? Eu tenho... Ela falou para mim que é setembro, porque eu tenho aqui a mensagem que era agosto. a data 28 de agosto. É daqui a 2 semanas, né? Daqui a 2 semanas. Ah, Silma, é setembro, eu tenho 8 aqui, então se enganou o Peter. É setembro, então. Setembro 28, das 9 às 5, lá no Mantena. Tá bom? O barbecue, que vai ser lá com a Simone. Todos estão convidados. Setembro 13. Por favor, os convites têm que ser comprados até uma semana antes para a gente se organizar. Perfeito. Para a gente saber a quantidade de comida que a gente precisa. Sim. Ok? Então, todos estão convidados no barbecue no dia 13, lá na Simone, às 2 da tarde. E uma semana antes, se puder comprar o ingresso, avisar quem pode ir, por favor, também. Quem pode ajudar, quem pode voluntariar. Quem pode voluntariar, quem pode ajudar, quem pode dar um docinho, quem pode dar $2 para picanha. Nós agradecemos. Todos estão convidados. É muito bom, muito legal. A última vez eu não pude participar, mas eu dei uma passadinha lá, que eu tive que trabalhar. Até dia 6 de setembro. Até o dia 6 de setembro, para a gente saber a quantidade de comida que a gente precisa. Vai ter música ao vivo? Vai ter, não. Vai ter DJ? Vai ter sozinho. Wesley é DJ. Vai ter sozinho. Então, tá bom, tá aí. E também eu estou esperando a confirmação para o dia certo, mas nós vamos ter um convidado, o Adalberto Baquit. Eu não sei se vai ser dia 10 ou dia 11. Eu acho que é dia 10. Uma quarta-feira, então é dia 10, eu acho que é. Ok? Adalberto Baquit vai fazer um estudo para a gente aqui, um dia especial,
que a gente vai abrir o centro para ele trazer muito boas palestras dele. Então, estão todos convidados, é no dia 10 de setembro. Que hora? Vai ser às 7, eu acho. 7 da noite. Tá bom? E também tem a nossa querida, eu não vi a Regina, tá aí hoje? Não. Então, mas ela, eu acho que na semana que vem ela já começa de volta, porque ela acabou de chegar do Brasil, para o Proud to be Brazilian, que é uma assistência que ela está dando, né, para quem precisa de documentos junto ao consulado, né, que é o título de eleitor e algumas coisas mais, CPF, que ela pode ajudar, e aceita uma doação de $35 que vai para o centro, vai para o centro. Mas eu tenho certeza que se vocês forem fazer com outra pessoa, vai sair muito mais caro. Então, está aí feito o convite e... Preencher o papel lá na livraria. Preencher o papel, né? Quem precisar pode preencher o papel e aí a gente entrega para a Regina. E a pessoa faz a doação. Para saber a lista de documentos também, né? Tem um papel para ser preenchido. Para ser preenchido com as informações. Está aí. Então, é só falar com a Lucila na livraria ou o André, né? O André está aí hoje. Para um serviço muito legal, né? Que é a doação do tempo dela para casa, que é muito importante também. Tudo bem? Esqueci de algum recadinho? Não. Tá tudo certo hoje, né? Eu já falei das preces intercessoras também, com a Silma. E agora nós vamos para o passe. Vai ter hoje? Brincadeira. Vai sim. Bom, já que o Frank falou ali, né? Tá me lembrando que tem os passes. Antes do passe, o Frank vai fazer a nossa oração final. Em nome de Jesus. Você estava quietinho aí, ó. O que deu. Obrigado a todos, que nós possamos ter uma semana abençoada, com Jesus no coração, com muita paz, com muito amor. Vamos lá, então. Vamos, então, levando os nossos pensamentos ao Mestre Jesus. Agradecendo Ele pela essa semana que se inicia. Agradecendo a nossa Mãe Santíssima pela proteção que derrama sobre nossas famílias, sobre cada mãe, sobre os filhos, sobre os nossos familiares. E vamos mais acima, pensando no nosso Pai Celestial, a quem damos graças mais uma vez, rogando a Ele que nos fortaleça nessa semana, que nos ajude na caminhada, que possamos compreender mais do que ser compreendidos, que possamos ser mais pacientes, que sejamos mais amorosos. Pedimos ao Pai que derrame sobre nós a vossa misericórdia, a vossa proteção, e que possamos nos encontrar aqui no próximo domingo para receber mais uma vez as lições do Mestre Jesus. E assim, damos graças a Deus, vamos em paz. Graças a Deus.